Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. A aula de hoje é sobre posições relativas entre duas retas no plano, tá? Primeiro eu vou explicar sobre os 3 tópicos principais da geometria, em seguida sobre o nome dos pontos e as retas, tá bom? Então vamos lá. Nos conceitos de geometria, a parte principal, então, é saber que 3 tópicos são principais, iniciando por ponto. Sempre que eu marco em algum lugar um pontinho, eu posso representar geometricamente, eu posso ligar esses pontos, né? Então, o ponto, na hora que eu for representar em um desenho geométrico, eu coloco uma letra maiúscula, tá? Isso é uma regra da matemática, quando estamos trabalhando com esse conteúdo, geometria euclidiana por causa de Euclides, um matemático que estudou muito essas questões da geometria descritiva. Então, os 3 tópicos, ponto, reta, plano. A reta, sempre que eu tenho mais do que um ponto, 2 pontos, eu ligo e formo uma reta, tá? Representado por uma letra minúscula, então eu posso dar o nome para esse ponto de ponto A. Aqui. Vou colocar aqui, ponto A. Essa reta, posso dizer que é a reta R. Sempre eu represento por uma letra minúscula, posso escolher qualquer um. E o plano? O plano é representado por uma letra do alfabeto grego. O que é o plano? O plano é onde está contido um ponto e uma reta. Digamos que aqui nessa folha que eu preparei para vocês, com explicações, esse é um plano. Essa outra folha aqui é outro plano. Então, eu tenho 2 planos aqui. Dentro desses planos, eu tenho pontos, retas entre cada um deles. Mas são 2 planos distintos, diferentes. Então, novamente, ponto, reta, plano. Uma letra do alfabeto grego. Geralmente, nós observamos muito a letra alfa, que é um azinho assim, ou a letra beta, ou outras letras mais populares do alfabeto grego. Falando um pouquinho do primeiro tópico, nós vamos falar de todos eles. Primeiro tópico, ponto. Vocês sabiam que existem 2 nomenclaturas? Existem os pontos colineares e não colineares. Por quê? Linear significa linhas, então colineares quer dizer pontos em cima de uma mesma reta. Não colineares já fica esclarecido, não estão na mesma linha. Então, parece que é a mesma reta, mas na verdade são segmentos de reta. Até aqui é uma reta, desceu aqui, ó, formou outra reta. Então, por esse motivo, eu não tenho 2 retas. Eu tenho, por esse motivo eu tenho 2 retas, não tenho uma única reta. Já aqui eu tenho uma única reta. Esses 3 pontos aqui são colineares, já esses eu digo que não são colineares, tá bom? Os conceitos primitivos, ponto, reta, plano. Ponto eu já expliquei, então, colineares e não colineares. Agora, vamos estudar um pouquinho sobre os tipos de retas. Vamos lá? Aqui, eu tenho alguns tipos de retas que recebem um nome matemático. Por exemplo, retas paralelas. Por que são paralelas? Porque elas nunca vão se encostar. Essas retas vão seguir sempre uma mesma direção, mas nunca se encostam. Podemos dizer as retas paralelas, um exemplo na BR, que nós temos uma via que vai para o norte e uma via que vem para o sul. Nunca vão se encostar, mas vão estar sempre na mesma direção. Uma está indo e a outra está vindo. Essas são retas paralelas. O que são retas concorrentes? São retas que fazem um X, ou seja, se encostam. Porém, a abertura delas não é um padrão, ou seja, pode ser uma abertura grande ou pode ser uma abertura menor. E as retas perpendiculares? Essas retas, elas se encostam, porém, elas sempre vão formar 90 graus, tá? Perpendicular forma 90 graus, a concorrente não forma 90 graus, forma outros ângulos. E a transversal? A transversal é uma reta parecida com a concorrente, mas ela corta outras retas, podem ter várias retas
e quando ela cortar é chamado de transversal. Agora eu vou falar sobre o plano. Então, quando elas estão no mesmo plano, que é essa situação aqui, esse quadradinho, vamos dizer que é o plano. Se elas estão no mesmo plano, elas recebem o nome de coplanares, ó, mesmo plano. Vamos dizer que essas duas listas de explicações são dois planos diferentes. O que está desenhado aqui é tudo coplanar entre si. O que está desenhado aqui é coplanar entre si. Porém, se eu comparar uma reta dessa flechinha com uma reta dessa outra flechinha, eu vou dizer que não são coplanares. Por que que não são coplanares? Porque estão em planos diferentes, ou seja, duas folhas diferentes. Duas folhas diferentes não são coplanares. Se eu falar dessas duas flechinhas aqui, ó, essas duas flechinhas que estão na mesma reta, o que que eu posso dizer? Que são coplanares. Se eu falar dessa flechinha que está nessa segunda folha e essa flechinha que está na primeira folha, não coplanares. Então, essa palavra é uma palavra que dá para lembrar também dos pontos, novamente. Colineares, vamos lembrar de colaboração, ou seja, cooperando na mesma linha. Não colineares não estão colaborando, cada um está numa linha diferente. Retas coplanares, mesmo plano, ó, retas coplanares. Porém, se uma estiver em cada plano, são não coplanares, tá bom? E quando uma reta, digamos, que seja nesse exemplo que eu dei, é uma flechinha que está nessa folha 2 e uma outra flechinha que está nessa primeira folha, se não são coplanares, como que eu chamo elas? Que nome que pode receber? Reversas. Então, retas que não estão no mesmo plano são retas reversas, tá? Retas reversas estão em plano diferente. Uma está aqui e a outra no outro plano, beleza? Eu desenhei aqui para dar um exemplo. Eu fiz o desenho de um cubo. Por que que não é o mesmo plano? Vamos dizer que cada face do cubo seja um plano diferente. Então, nós temos essa primeira face aqui, a face frontal. Nós temos faces laterais, face superior, face inferior. Então, se eu estou representando uma reta lá na parte de trás do meu cubo, na face da parte de trás, né? Traseira. E outra reta aqui na face frontal. Elas estão no mesmo plano? Não. Então, que nome que elas recebem se cada um está num plano diferente? Reversas. Retas reversas não estão no mesmo plano. Vamos só fazer uma revisão geral dessa aula de hoje? Então, vamos lá. Geometria euclidiana tem 3 tópicos principais. Essa geometria é chamada de geometria primitiva. Primeiro, ponto. Segundo, reta. Terceiro, plano. Ponto pode ser representado por uma letra maiúscula. Reta, ser representado por uma letra minúscula. Plano, por uma letra do alfabeto grego. Estudando um pouquinho mais o ponto. Os pontos podem ser colineares, quando estão na mesma linha. Não colineares, quando estão em linhas diferentes, mesmo que estejam encostadinhas as linhas, mas são diferentes. São segmentos, na verdade. Tá bom? Já estudamos o ponto. Agora vamos para as retas, que são paralelas, estão no mesmo plano, coplanares, mas não se encostam. Concorrentes fazem um X, mas essas estão no mesmo plano. Perpendiculares estão no mesmo plano, porém fazem 90 graus. Transversais são aquelas retas, uma única reta que corta as outras. Se eu pegar aqui na paralela e desenhar uma reta aqui, vai virar uma transversal, mas elas vão continuar sendo paralelas, porque elas não se encostaram. O que acontece aqui, ó, elas não se encostaram, mas a transversal cortou as duas. Retas reversas são em planos diferentes, uma está num plano e a outra está no outro plano. Ou esse exemplo que eu dei aqui, uma flechinha está na segunda folha e a outra flechinha na primeira folha. Então, eu digo que são reversas, sempre que estiver em outro plano, reversas. Palavras coplanares, mesmo plano, não coplanares, planos diferentes. Pontos colineares estão na mesma reta, na mesma linha. Pontos não colineares estão em linhas diferentes, ou seja, segmentos de reta.
Tá bom? Essa foi a aula de hoje sobre posições relativas entre duas retas no plano. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um abraço e até a próxima aula.